pessoal, tudo bem com você? Aqui é Andréa de Paula, eu sou arquiteta e hoje eu vou dar 5 dicas para você pensar bem na hora que você for comprar o seu revestimento. A primeira dica é sobre a quantidade. Gente, tem uma coisa muito importante, que é a questão da quantidade. Você, quando vai medir a largura e a profundidade do seu ambiente, você vai chegar a uma medida lá X. Por exemplo, vamos dizer que tem um ambiente que tem 4 por 5. Então, você multiplica 4 vezes 5 e você vai saber qual que é a área que você tem que comprar. Então, 4 vezes 5 dá 20. Então, você teria que comprar 20 metros quadrados, por exemplo, de piso para a sua cozinha. E aí, na hora da compra, é importante você ter uma quantidade sobrando. Por que essa quantidade sobrando? Porque na hora que o assentador vai colocar o piso, ele tem que recortar algumas peças que nem sempre se aproveita o outro lado da peça que sobrou. Então, você precisa ter esta sobra para depois não faltar. E aí, essa sobra, ela é para os recortes, aí conforme a paginação do piso, ou seja, como que o piso ele vai ser distribuído naquele ambiente, ele pode precisar de um pouco mais de metragem também. E, naturalmente, né, todo mundo gosta de ter algum revestimento sobrando. Em algum momento pode acontecer de, enfim, ter um vazamento, algo que não deu certo durante a obra, então é bom ter algumas peças sobrando também. Então, nunca se esqueça, sempre compre a mais. E qual que é essa quantidade a mais? Aí vai depender, inclusive, desta paginação, porque conforme você organiza as peças nesse piso, ela pode gastar mais ou menos. Então, assim, eu gosto de colocar de 15% a 20% a mais por conta dessa sobra. Só que isso daí pode também se modificar um pouco dependendo do tamanho que você vai comprar o seu porcelanato, porque essas paginações elas são muito importantes, principalmente quando você vai comprar aqueles porcelanatos de 1 por 1, 1,20 por 1. Então, às vezes, você colocar 15% é muita coisa. Você sabe que muitas vezes eu fico em dúvida, e no momento que eu tô ali fazendo a paginação ali no projeto, muitas vezes eu costumo até contar as peças. Você vai ali no desenho e conta 1, 2, 3, tal, que daí você vai ter certeza de quantas peças, principalmente se elas forem grandes. Daí, você também, no momento que você vai comprar esse revestimento, é muito importante, essa é a dica número 2, hein? É muito importante você entender qual que é o local que você vai colocar essa peça. Se você vai colocar essa peça numa sala, numa área externa, se você vai colocar num banheiro, numa cozinha. Então, a maioria das pessoas, elas têm uma predileção por aqueles porcelanatos com aqueles brilhos incríveis. Porém, eles não são indicados para qualquer área. Aquele brilho todo, ele te facilita muito na queda. Então, áreas úmidas como banheiros, cozinhas, é importante que você compre um piso que ele é do tipo acetinado ou aquele meio fosquinho. Por quê? Porque ele evita melhor a queda do que um piso que é totalmente polido, aquele brilho maravilhoso. Então, é importante que você preste atenção nisso, porque vamos dizer que você tenha crianças em casa, às vezes um idoso, então essa questão do piso é muito importante você indicar ou colocar o piso correto conforme o ambiente que você vai instalar. Existem alguns pisos que eles chamam de pisos comerciais. Essa é a sua terceira dica.
O que tem nesses pisos comerciais? Muitas vezes o valor dele é muito atrativo, né? Ele tem um custo menor, daí as pessoas ficam pensando, nossa, acho que eu vou aproveitar esse piso porque, né, vai baixar muito o custo do meu ambiente. Só que vocês, às vezes, não sabem que esse piso comercial seria praticamente o refúgio do piso que eles chamam de piso A. Por quê? Porque na hora que os pisos vão passando ali no forno, existem algumas peças que elas não ficam totalmente de acordo com as especificações. Às vezes a peça fica um pouco menor, às vezes ela fica meio tortinha, abaulada, ou a cor não é tão fiel. E aí você precisa prestar atenção nisso, porque eu penso assim, tá? O piso é o que mais chama atenção em qualquer ambiente. É ele que vai dar a elegância, o visual que você quer para sua casa ou para o seu ambiente. Então, eu particularmente acho que não vale a pena você comprar um piso comercial. Por quê? Principalmente que um piso não é o tipo de revestimento fácil de se substituir. Então, se você quiser priorizar seus custos, o melhor é você investir mais no piso, porque para trocar um piso, gente, é uma mão de obra danada, tem que tirar todos os móveis, faz uma poeira, dá um desgaste. Às vezes chega até a ser demorado dependendo da área que você vai fazer isso. Então, não deixe de investir bem num piso bonito, porque aí você pode gastar menos, por exemplo, em outras coisas, né? Como um revestimento de parede. Não digo assim para colocar um comercial, porque o comercial ele vai dar umas diferenças de tamanho, os seus rejuntes não vão ficar bem alinhados. Mas você pode buscar revestimentos mais baratos para colocar na parede, porque a parede você não pisa, né? Ninguém fica tocando o tempo inteiro, é bem diferente de um piso. Então eu recomendo que você invista melhor no seu piso e procure gastar um pouco menos nos revestimentos de parede, tá? Então vamos lá, a outra dica. Tô vendo aqui a minha colinha, senão eu acabo esquecendo. A minha quarta dica seria assim: algumas pessoas, elas ficam em dúvidas, pensando assim, será que eu escolho porcelanato ou uma cerâmica? Bom, o piso de cerâmica, eu posso até dizer que ele está ficando raro no mercado, porque eu mesmo tive a oportunidade recentemente de ter especificado um piso de porcelanato e o custo da obra acabou sendo maior do que o budget do cliente, então eu fui buscar um outro revestimento de um custo menor, até porque eu já tinha escolhido um porcelanato de um custo bem palpável, né? Enfim, fui atrás de uma cerâmica. Gente, vocês não vão acreditar, mas se tem uma coisa que tá rara é a tal da cerâmica. Praticamente não existe. E eu vou até te explicar o porquê. Porque se você for fazer um teste de absorção de água, a cerâmica, ela absorve muito mais água do que um porcelanato. Porque o porcelanato, ele praticamente não tem absorção. Então, já por conta disso, já que ele é usado numa área molhada, é claro que você não quer que a tua área molhada fique com uma umidade por muito tempo. Então, a escolha do porcelanato, com certeza, você vai estar fazendo a melhor opção, porque isso é o tipo de coisa que influencia bastante no ambiente, principalmente se você está numa região que é mais úmida ou é mais frio, a gente precisa evitar esse tipo de coisa, né? Uma coisa bem importante que eu esqueci de falar
na questão até ali na primeira dica, né, falando sobre qual a quantidade de comprar de revestimento, é assim, muitos não sabem que um revestimento, ele tem uma fornada. Eu aprendi isso muito com a minha mãe, que ela gostava de fazer tricô. Então, sabe aquela questão do tricô, para quem conhece e sabe, o tricô, quando falta a lã e você vai buscar comprar mais, se não for da mesma partida, vai dar uma diferença de tonalidade. E isso acontece igualmente nos porcelanatos. Por isso é que você não deve economizar nessa quantidade que você vai ter que comprar mais, para ter essa sobra. Porque o que pode acontecer? Gente, tem vários problemas. Um deles às vezes são aquelas pessoas que compram com muita antecedência. E aí, na hora que vai fazer a instalação, o que acontece? Faltou revestimento, não teve suficiente. E aí você quer comprar mais, você tem que ir lá na caixa do revestimento, lá na caixa tem escrito assim, tonalidade. E ali tem um número. E aí você tem que comprar o revestimento que tem aquele mesmo número, com essa mesma tonalidade. E quando passa muito tempo, vai ficando cada vez mais difícil. Então, ninguém quer passar esse sufoco de chegar na hora, precisar de mais peças e aí ter que comprar uma outra tonalidade que você, é claro, porque é o dono ali da casa, vai olhar para o chão e vai, meu Deus, eu tô enxergando como a peça que eu comprei a primeira vez tem um tom mais claro ou mais escuro, diferente da outra peça que eu tô comprando agora. Gente, isso é muito chato. Isso, se vocês andarem por aí, podem observar que em algum lugar vocês vão ver que tem uma diferença, tá? E aí, uma última questão, que seria a minha quinta dica, seria com relação à limpeza. É muito importante que vocês se atentem de como limpar os porcelanatos. E isso é muito fácil você entender entrando no site da fábrica que você comprou o seu porcelanato. Lá eles deixam tudo bem explicadinho, como que você deve limpar, o produto que você deve utilizar, porque quanto mais você seguir essas orientações, mais o teu piso vai ficar bonito e vai perdurar bastante. Então, gente, essas são as minhas dicas. Mas antes de eu sair daqui, é claro que eu quero pedir para vocês para dar o seu like aí. Não esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal. Sempre vai ter dicas super interessantes que eu tenho certeza que você que está aí me assistindo vai adorar. Então, clica aí no botãozinho para você poder receber sempre as atualizações. E eu, Andréia, arquiteta, vou ficar muito feliz de estar passando essa informação para você e para tantos outros que também querem ouvir, tá bom? Obrigada, até a próxima, um beijo para todos.